Oi, vocês! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e toda semana eu trago um vídeo novo relacionado a algum caso criminal que eu acho interessante por aí. E sempre no começo do vídeo eu peço para vocês deixarem um comentário, deixarem um like. Isso é muito importante, ajuda no engajamento e eu conto com a colaboração de vocês. E chega dessa conversa fiada, bora lá pro caso de hoje. O caso de hoje é sobre Douglas Benefield, que nasceu em 2 de outubro de 1961 em Palo Alto, na Califórnia, nos Estados Unidos. E ele era filha de Johnny e de Suzanne Benefield. Doug é descrito por todos aqueles que o conheceu como uma pessoa muito boa, generosa, amigo, gentil, um ótimo irmão, um ótimo filho. Ele se formou na Universidade do Texas em biologia em 1984 e em 1991 ele se casou com uma moça chamada Tracy. Não sei exatamente o que aconteceu, mas apenas 6 meses depois de se casar, ele acabou se divorciando. Ele também entrou para a Marinha dos Estados Unidos, onde ele trabalhou até 1999, que foi quando ele se aposentou da Marinha. Ele foi trabalhar com algumas questões relacionadas a restaurante. É sabido também que ele trabalhou com alguma questão relacionada à imobiliária e ele também começou a trabalhar com tecnologia e inovação. E ele estava prestando consultoria para o governo dos Estados Unidos. Em 1999 também ele conheceu aquela que ele diria ser a mulher da sua vida, que era a Renée. A Renée também já havia sido casada, ela tinha 2 filhos desse outro relacionamento. Ela se apaixonou pelo Doug e eles se casaram. Não demorou muito e em 2001 eles deram as boas-vindas à sua filha Eva. Eva, filha do casal, ela disse que os pais pareciam muito apaixonados. Eles também compartilhavam ali várias coisas em comum, inclusive a questão cristã. E ela via, né, ali na relação dos pais, um exemplo no qual ela queria para sua vida futura. Acontece que as coisas não saem como nós planejamos e no dia 2 de dezembro de 2015, Eva estava voltando da escola. Quando ela chegou ali em casa, ela começou a chamar pela mãe, mas a mãe não respondia, então ela começou a procurar a mãe pela casa e ela foi então até a suíte do Doug e da Renée. Chegando lá, ela encontrou a Renée caída no chão e infelizmente a Renée estava sem vida. A Renée era uma pessoa aparentemente saudável, ela não tinha ali grandes questões de saúde, então uma autópsia foi feita no corpo dela para eliminar qualquer coisa que pudesse ter acontecido, como o fato de alguém ter atentado contra ela. Eles fizeram vários exames, eles não encontraram nada e o que eles diagnosticaram é que ela havia sofrido um ataque cardíaco e por isso havia perdido a vida. Essa autópsia foi feita principalmente porque tinha uma questão de seguro envolvida ali. É sabido que as seguradoras, elas realmente querem saber, né, se as pessoas, elas não foram atacadas de alguma forma. Então foi por isso que isso aconteceu. Depois de perder a mãe, a Eva ficou muito triste e ela se lembra exatamente de ter uma conversa com o pai, onde o Doug disse para ela que seria somente os dois agora, que eles precisavam cuidar um do outro. Ele não pensava em ter um outro relacionamento, ele queria apenas trabalhar e cuidar de sua filha. Bom, Doug era um homem muito trabalhador, ele trabalhava bastante, ele queria lhe oferecer à filha a melhor vida possível. Ele de vez em quando tirava um tempo para ir com ela pescar, que era uma atividade que os dois faziam juntos, mas as coisas não continuariam assim por muito tempo. Acontece que o Doug, ele era uma pessoa influente, ele conhecia muitas pessoas que tinham dinheiro e ele trabalhava com alguns políticos. Em agosto de 2016, ele foi convidado para uma festa de um político chamado Ben Carson em Palm Beach, na Flórida. Seria uma festa para arrecadar fundos para a campanha ali de alguns políticos, então tinha muitas pessoas influentes, ricas nessa festa, e foi onde ele conheceu uma bela moça chamada Ashley Byers, de 24 anos. Ashley Christina Byers nasceu em 5 de dezembro de 1991 em Nueces, no Texas, e era filha de Alice e de Raymond. Ela começou a dançar aos 8 anos de idade e ela era realmente muito talentosa. Muitas pessoas colocaram o olho nela porque via que ela tinha um grande futuro na dança e ela se empenhou profundamente nessa questão.
Tanto é que ela passou a vida dançando em várias companhias muito bem conceituadas ali nos Estados Unidos. E ela viajou todo mundo dançando como bailarina, ela era realmente muito cativante. Em 2012 ela se casou, mas esse relacionamento não durou muito, ela acabou se divorciando. Em 2015, infelizmente, ela sofreu uma lesão no tornozelo e isso a impediria de ter a vida que ela levava até então, que era dançando pelo mundo. Nessa época, ela já trabalhava como modelo, tirando algumas fotos, ela continuou a fazer isso. Ela também começou a dar algumas aulas de balé e também a desenhar algumas roupas que eram aqueles colãs de bailarina para tirar ali um determinado dinheiro. Em abril de 2016, ela foi convidada por algumas pessoas para compor ali as pessoas que trabalhariam na campanha do então candidato à presidência, Donald Trump. Ela seria responsável, ela seria na verdade uma funcionária responsável por um escritório que ficaria em Sarasota. E o trabalho dela seria gerenciar aquele escritório, onde ela ganharia cerca de $3.000 por mês, mais alguns benefícios ali relacionados a essa profissão. E além disso, eu li em algumas fontes, não dá para saber, para se ter certeza, né? Na verdade, o que eu li é que supostamente, muito supostamente, ela não só trabalhava ali com a questão de gerenciar aquele escritório em Sarasota, ela também era responsável por recrutar algumas mulheres para pessoas ali envolvidas na campanha, ou seja, políticos ali envolvidos. Então, não sei se isso é verdade, mas eu li em vários locais, mas nunca dá para se ter certeza. E nesse momento, ela estava trabalhando ali naquela festa daquele político e ela conheceu o Doug. Não preciso dizer que foi amor à primeira vista, eles não se desgrudaram mais. Ashley conta que naquela noite ela se divertiu muito e riu muito com o Doug. Ele até chegou a oferecer para ela o emprego porque ela chegou a dizer que ela tinha sonhos, que um dia ela gostaria de ter um próprio negócio, quem sabe uma companhia de balé. E ele diz, quem sabe a gente não se torna um sócio. Enfim, eles tiveram muita afinidade, eles realmente ficaram juntos por 2 dias, até que o Doug teve que fazer uma viagem para Israel. Lembre-se que ele prestava ali trabalhos para políticos e governos, enfim. Ele ficou 10 dias, 11 dias cerca ali em Israel, e nesse momento em que ele esteve viajando, ele não parou um minuto de conversar com a Ashley. Eles conversavam todo dia, eles falavam sobre todas as coisas, e apenas no 6º dia em que eles haviam se conhecido, eles já estavam trocando "eu te amo". Então esse relacionamento foi muito rápido e quando o Doug voltou para os Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez foi ir até a Ashley. E o que eles fizeram? Eles não namoraram, eles não noivaram, eles se casaram. Ou seja, eles se casaram 3 dias depois de se conhecerem. E esse casamento não teve ninguém, porque ninguém sabia que eles estavam num relacionamento. Esse casamento, né, foi feito por um amigo do Doug, que era um cerimonialista, tipo um juiz de paz no Brasil, né, que pode dar ali uma certidão de casamento. E o que o Doug fez? Depois de se casar, ele voltou para a casa onde a filha morava e ele comunicou à filha então que ele havia se casado. Eva conta que na época ela ficou um pouco assustada porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo, até porque o pai havia prometido que iria ficar na dele, que não iria se casar e que ele iria apenas cuidar dela, e agora ele estava dizendo que havia se casado. Mas com quem? O pai nunca havia namorado, nunca havia apresentado ninguém. Foi quando então ele disse que dias depois a Ashley chegaria para morar com eles. Só para vocês terem uma ideia, no dia 6 o Doug se casou e no dia 9 a Ashley chegou na casa de Doug e Eva com todas as suas malas. E o Doug disse para a filha Eva, que tinha 15 anos na época, que ele gostaria que a filha visse a Ashley como uma figura materna. Mas isso era bem complicado porque a diferença das duas era de apenas 9 anos. E enfim, a Eva, acho que ela estava com um pouco de ciúme de tudo aquilo. A Ashley, por sua vez, sabia que ele tinha uma filha, mas ela queria ser a primeira pessoa na vida de Doug. Então a gente sabe que isso não seria uma boa família, no sentido que era uma grande mistura ali, as coisas estavam apenas acontecendo sem sequer as pessoas raciocinarem sobre aquilo. Mas além de Ashley, outra pessoa foi morar com a família. Acontece que a Eva tinha uma amiga chamada Sydney,
e Sydney estava passando por problemas em casa, então houve ali uma questão de juizado de menores e a tutela de Sydney foi dada ao Doug e a Ashley. A Eva conta que isso foi um respiro para ela, porque ela teria uma amiga dentro de casa, alguém quem confiar. Ela não confiava muito na Ashley, ela achava a Ashley um pouco estranha. Ela não sabia dizer o porquê, mas eu acho que como as coisas aconteceram tão rápido, não houve ali, né, uma introdução do que seria aquela família. Eu acho que ela apenas estava renegando tudo aquilo que estava acontecendo. E a lua de mel entre Doug e Ashley durou menos de um ano. Em junho de 2017, eles tiveram uma grande briga. Acontece que a Ashley foi até o quarto da Eva. Quando a Eva não estava ali, ela encontrou o diário dessa menina e o que ela fez? Ela leu esse diário. E o que ela acabou encontrando? A Eva havia escrito nesse diário que ela não tinha muita simpatia pela, né, madrasta, que ela não gostava muito dela, que achava ela um pouco fútil. A Ashley ficou muito brava, ela foi reclamar com o Doug. O Doug achou aquilo uma falta de respeito, como assim? Ela havia entrado no quarto da filha dele, lido aquele diário, que era uma coisa muito pessoal. Independente do que estivesse escrito ali, a Ashley estava errada, então eles começaram a discutir. A Ashley começou a falar várias coisas sobre a Eva. O que acontece? O Doug perdeu a cabeça, ele tinha uma arma ali no quarto, ele acabou pegando essa arma. Inicialmente ele jogou ali na Ashley, depois ele catou de volta, ele colocou ali na cabeça, meio que dizendo, olha, se você não parar eu vou, né, tirar a minha própria vida. Acontece que ele não fez isso, ele acabou pegando e disparando no teto. Bom, isso foi uma briga muito feia, eu iria ficar com muito medo. Se eu fosse a Ashley, eu teria feito as minhas malas e ido embora. Mas não, muito pelo contrário, parece que depois eles se entenderam e eles, 2 dias depois, fizeram, né, uma cerimônia de casamento para familiares e amigos. Eles queriam comemorar o fato deles estarem juntos e casados e aparentemente felizes. E Doug e Ashley, eles voltaram a falar sobre o fato deles terem um empreendimento juntos. Então, novamente, voltou aquela conversa de repente, ela ter uma companhia de balé. A Ashley tinha um sonho bacana, ela queria ter uma companhia de balé onde ela iria recrutar várias pessoas para essa companhia e seria uma companhia mais inclusiva. Isso porque ela trabalhou muito tempo na área e ela via que determinadas pessoas não eram aceitas sequer para fazer um teste de dança se elas tivessem um perfil que, né, não era considerado adequado pelos recrutadores. Então, pessoas altas demais, baixas demais, acima do peso. Então, ela queria agora fundar uma companhia mais inclusiva. O Doug achou uma ótima ideia. Ashley sabia muito sobre balé, ela era realmente talentosa, ela tinha um nome, então as pessoas conheciam ela, então ela seria ali, né, o rosto daquela companhia. E essa companhia teria tudo para dar certo. Logo então, em 2017, eles fundaram a American National Ballet Company em Charleston, na Carolina do Sul, que era onde eles moravam. Enquanto o Doug ele cuidaria ali da questão burocrática dessa companhia, a Ashley ela iria trabalhar com a questão da divulgação e chamar as pessoas para fazerem testes para integrar essa companhia. E ela tinha um nome, as pessoas que gostavam de balé realmente sabiam quem era ela, né? Ela era a Ashley Byers, agora Ashley Benefield. Então, muitas pessoas começaram a procurá-la para fazer um teste. E ela realmente acabou recebendo muitas pessoas e recrutando algumas dessas pessoas para trabalhar por um ano naquela companhia. No contrato tinha ali a questão do seguro-saúde, um bom salário, então as pessoas que foram aprovadas, elas estavam muito felizes com aquela situação. É realmente difícil ser admitido para uma companhia de balé. E foi sugerido, né, que essas pessoas elas também alugassem alguns apartamentos de um prédio de apartamentos que ficaria ali bem próximo da companhia. Pelo que eu entendi, a Ashley e o Doug sugeriram isso aos dançarinos porque eles tiveram meio que um convênio, um patrocínio desse prédio, né, das pessoas que estavam envolvidas com esse prédio. Então, se eles levassem pessoas para alugar apartamentos nesse local, eles receberiam ali um determinado benefício financeiro. Acontece que em agosto de 2017, esses bailarinos começaram a se mudar ali para a região da Carolina do Sul, onde estava essa companhia, e eles perceberam que algumas coisas não estavam certas. Eles perceberam que a Ashley raramente aparecia ali, ela era a cara daquela companhia,
Só o Doug aparecia ali com frequência, mas ele não entendia nada de balé, ele era mais um administrador. E eles ficaram suspeitando se aquela companhia realmente era séria. Mas mal eles poderiam saber o que estava acontecendo nos bastidores na casa de Ashley e Doug. Ashley engravidou. Sim, ela engravidou. Isso foi uma surpresa para Eva, porque até onde ela sabia também o pai havia feito uma vasectomia há muitos anos. Só que quando eles deram a notícia da gravidez de Ashley, o pai disse que na verdade ele havia feito uma cirurgia, né, para reverter essa situação. A Eva nunca foi comunicada, ela sentia como se ela não fizesse parte daquela família, porque ela só sabia depois, né, de todas as coisas acontecerem. Ashley começou a passar muito mal. Teve um dia que ela mandou uma mensagem pro Doug dizendo que ela estava com medo de ficar sozinha, de perder o bebê, que ela gostaria de ter companhia, que de repente ela estava pensando em ir para a casa da mãe na Flórida. Assim a mãe dela poderia cuidar dela e ela ficaria mais segura. E sim, eu entendo que ela estava grávida, ela precisava de uma atenção, mas ela deixou aquela companhia que ela disse que era o sonho dela totalmente de lado. E o Doug não sabia o que fazer, mas ele não queria preocupar a esposa. Ele pensou que daria um jeito enquanto a esposa estivesse fora. Então ele saía todos os dias para ir até aquela companhia, gerenciar da melhor forma possível, além também dele ter o outro trabalho dele com o qual ele deveria dedicar um tempo. Acontece que num desses dias em que ele estava fora o dia todo, a Ashley retornou da Flórida na companhia da mãe. Bem sorrateiramente, ela entrou dentro da casa, pegou várias coisas dela, colocou no carro e deixou um bilhete para o Doug dizendo que ela não voltaria mais, que ela não aguentava mais aquela relação, que era uma relação tóxica, inapropriada, que ela não gostaria que o Doug entrasse em contato com ela, que caso ele fizesse isso, ela iria até uma delegacia de polícia e pedir uma restrição com relação a ele. Essa situação aconteceu bem próxima do dia 18 de setembro de 2017, que era quando eles fariam uma grande festa para aquela companhia. Era uma questão de inauguração, mostrar para as pessoas, olha, temos aqui os dançarinos, temos aqui algumas peças e tal, tananã. Só que a Ashley não estava ali, então foi uma grande surpresa para ele tudo isso, porque ele estava organizando a questão da companhia, ele era casado até então, a Ashley não tinha falado quando ela estava incomodada com a relação e agora ele teria que lidar com tudo sozinho. O que eu sei é que Doug amava muito a Ashley, ele não queria perdê-la, ele sabia que não poderia entrar em contato com ela porque ela havia feito uma ameaça. Então ele viajou até a Flórida e foi até uma igreja em que a família de Ashley frequentava. Ele foi falar com o pastor para que esse pastor conversasse com a Ashley. Então ele contou a esse pastor que gostava muito da esposa, que ele não entendia porque aquilo havia acontecido. Os dois tinham uma relação complicada, às vezes eles se desentendiam, brigavam, mas ele queria a esposa de volta, ainda mais porque ela estava grávida. E ele queria ter contato com o filho, saber como ela estava e como estava indo, né, os exames que ela estava fazendo. Mas não teve jeito, a Ashley realmente estava empenhada a esquecer o Doug. O que acontece é que ela foi sim até uma delegacia e ela fez algumas denúncias. Ela denunciou o Doug por negligência, dizendo que ele era um péssimo pai e que várias vezes ele deixava a filha sozinha para que ele pudesse viajar para trabalhar. A polícia realmente foi investigar o caso, mas eles não enxergaram nada errado, até porque a Eva já era bem grandinha, ela poderia sim ficar em casa. Isso é bem comum nos Estados Unidos, ela tinha 16 anos ali, então não era um problema. E nada foi verificado com o fato dele ser um péssimo pai. Essa mulher, inclusive, chegou a denunciar o Doug, dizendo que além dele ser um péssimo pai, ele abusou, né, SO, da filha. Então, assim, é bem tenso isso. Realmente, o Doug e a Eva, eles foram chamados para várias entrevistas e o que os investigadores perceberam era que aquela denúncia era falsa, porque o Doug era um ótimo pai. Eva conta que foi uma época muito difícil, ela não entendia porque a Ashley estava fazendo aquilo, parecia que ela havia entrado na vida de Eva e Doug só para bagunçar as coisas. Para o Doug, além da vida pessoal estar um desastre, a questão financeira também foi complicada com relação à companhia que a Ashley e ele havia fundado, porque inicialmente eles disseram às pessoas que eles tinham ali um investimento de 2,5 milhões e isso não era verdade. Na verdade, eles fizeram, né, uma estimativa de dinheiro que entraria quando aquela companhia começasse a rodar.
principalmente quando a Ashley começasse a trabalhar e começasse a apresentar ali, né, toda aquela questão do balé. Só que isso não foi o caso, porque ela não trabalhou e o Doug, então, estava em péssimas situações financeiras com relação à companhia, até ele chegar ao ponto de dizer que ele deveria fechar aquela companhia. Muitos bailarinos foram chamados, parecia que eles estavam lendo um termo de confidencialidade, mas na verdade era uma rescisão de contrato, e nesse contrato diria que eles não poderiam falar sobre isso com ninguém. Acontece que esses bailarinos foram até a mídia, isso foi um grande alarde, todo mundo começou a falar que aquilo na verdade foi um grande golpe, aqueles bailarinos estavam revoltados, eles haviam se mudado de vários lugares dos Estados Unidos, se mudado ali para a área, alugado um apartamento caro que agora eles não teriam condições de pagar, porque eles foram enganados pela companhia de balé de Doug e Ashley. Ashley emitiu um comunicado em seu Facebook dizendo que ela não tinha nada a ver com aquilo e que ela também havia sido enganada, o que não era o caso. Ashley também foi a uma delegacia e novamente ela acusou o Doug de ser um péssimo marido e que ele possivelmente estava tentando tirar a vida dela. Ela levou um kit de chás que o Doug havia enviado para ela, eram alguns chás especiais, e ela estava dizendo que o Doug havia enviado aquilo porque ele havia colocado ali coisas erradas para que ela e o bebê que ela tinha ali no ventre perdesse a vida. Os policiais ficaram preocupados com aquilo, mandaram aqueles saquinhos de chá para análise, e não só isso, a Ashley ela também estava quase prestes a ganhar aquele bebê, então ela meio que foi até um hospital e disse que ela havia sido sim, né, tomado algumas coisas ilícitas que o marido havia dado, né, veneno, enfim, e que tinha algumas coisas relacionadas a metais pesados e que ela estava preocupada com o bebê. Os médicos viram o estado dela, viram que de repente seria melhor ela fazer uma cesariana, então ela acabou fazendo essa cesárea no hospital de Tampa. Esse bebê nasceu e o Doug nem sequer foi informado que a filha dele, né, havia nascido. E quando o Doug descobriu, ele ficou muito pé da vida, ele não estava acreditando naquela situação, a filha dele havia nascido e ele nem sequer havia sido comunicado. Ele entrou com um processo ali pedindo que ele pudesse visitar a filha, a Ashley, contratou um advogado dizendo que ele era um péssimo pai, que ele não poderia fazer isso, que ela temia pela vida dela e pela vida da filha, mas o juiz viu ali o caso da família, viu que tinha vários processos relacionados a ele e viu que a Ashley havia feito várias denúncias falsas. Lembra dos saquinhos de chá? Não tinha nada naqueles saquinhos de chá, estava perfeitamente, não tinha nenhum veneno e a Ashley parecia mentir sobre todas as coisas. Foi quando então, em 2018, um juiz disse que eles teriam a guarda compartilhada. Doug até arrumou um apartamento ali na Flórida para ficar mais próximo da filha que havia acabado de nascer. E essa aproximação da filha também o acabou aproximando da Ashley e eles meio que estavam ensaiando um retorno. Mas um belo dia eles estavam jantando juntos quando o Doug viu um anel muito bonito nas mãos da Ashley e ele percebeu que aquele anel se tratava de um anel de noivado. Ele fez uma coisa muito errada, ele pegou ali um rastreador, colocou no carro da Ashley, ele também contratou um detetive particular e descobriu que sim, na verdade ela estava tendo um relacionamento mesmo saindo com ele. Então ele ficou muito bravo, ele decidiu que era demais, ela havia feito muitas coisas com ele, o acusado injustamente, e agora, além de estar com ele, né, ensaiando ali uma volta, ela também estava saindo com outro cara e até havia ficado noiva. E chegamos então em maio de 2020, algumas coisas aconteceram na vida de Eva também, que era a filha do Doug. Ela já tinha idade suficiente para morar sozinha, então ela alugou um apartamento, o pai a estava ajudando financeiramente. E em maio também o pai tomou uma decisão. Os amigos e familiares não sabiam, mas há algum tempo ele estava conversando com a Ashley novamente. É sabido, inclusive, que os dois tentaram fazer terapia de casal junto, eles estavam meio que frequentando também um ambiente que tinha um coach de relacionamento, parece que eles queriam salvar aquela relação, que ao meu ponto de vista já estava fadada ao fracasso, mas o Doug informou aos seus familiares e também conhecidos que ele iria retornar com Ashley porque as coisas haviam mudado.
Bom, isso foi uma surpresa para todos, porque ninguém sabia que ele estava com ela novamente, mas não sei por que foi uma surpresa, porque desde o princípio o que os dois fizeram foram surpreender a todos com aquele relacionamento. Ashley e Doug voltaram a morar na casa em que eles moravam ali na Carolina do Sul, mas eles iriam organizar tudo para poder se mudar para Maryland, porque era próximo da casa da mãe de Ashley e ela queria ficar mais próxima dos pais. Acontece que no dia 20 de setembro de 2020 eles estavam ali organizando a mudança e algo aconteceu. A Ashley contou que ela disse ao Doug que ela queria colocar as coisas dela por último no caminhão, porque assim seriam as primeiras coisas a serem tiradas do caminhão quando chegasse, né, no local onde eles iriam morar. Ela contou que o Doug não concordou com isso, porque ele queria colocar as coisas dela no fundo e queria, né, que as coisas dele ficassem ali na frente para ser retiradas primeiro. Então eles se desentenderam, brigaram. Ela contou que o Doug foi violento com ela, então ela não teve muita alternativa. Ela pegou então uma arma e disparou. Acontece que depois desses disparos, um vizinho ali da casa ouviu aquilo, chamou a polícia. Quando a polícia chegou, encontrou o Doug deitado no chão. Ele ainda estava com vida, mas uma hora depois ele seria dito, né, como uma pessoa que havia perdido a vida em consequência daqueles disparos. Eva conta que só soube o que aconteceu no outro dia pela manhã, porque ela sempre recebia uma mensagem do pai. Ele sempre mandava uma mensagem para ela dizendo bom dia, mandando um versículo da Bíblia, e naquele dia ele não mandou nada. Então ela começou a ligar sem parar para o telefone do pai e nada, até que ela recebeu o telefonema do tio dela e ele disse o que havia acontecido. Ela ficou chocada porque a Ashley nem sequer se deu ao trabalho de avisar a Eva, que era a filha do Doug, o que havia acontecido. Eva estava declarando legítima defesa. Os investigadores foram até a casa para verificar qual era a situação de tudo aquilo e desde o princípio eles acharam muitas coisas suspeitas. O Doug, ele havia levado 2 disparos nas costas e na verdade, ele levou um disparo nas costas e um na perna e ele não estava numa posição de quem estava atacando. Além disso, a Ashley foi examinada porque ela disse, né, que sofreu ali uma agressão e na verdade ela não tinha sinais defensivos nem nenhum sinal de agressão, então eles achavam que ela estava mentindo. Foi feita até uma reconstituição do caso e não tinha como ser da forma como ela disse que havia acontecido. Todas as coisas apontavam para uma outra situação que não seria o de legítima defesa. Então, a Ashley, em 2020, ela foi formalmente acusada de tirar a vida de alguém em segundo grau e ela deveria ficar atrás das grades até a espera do julgamento. Esse julgamento demorou bastante tempo e ele só teve um fim em julho de 2024. Até porque esse julgamento aconteceu muitas coisas, houve ali muitas situações que foram ditas. A Ashley falou que sim, que ela sofria, né? Uma coisa relacionada ao ex-marido, que ele não era a pessoa tão boa e gentil que as pessoas diziam. Ela, inclusive, chegou a dizer que ele havia tirado a vida da ex-esposa, que era a Renee, mas todos sabiam que isso não era o caso por causa daquela autópsia que havia sido feita na época. Ela contou que ela não teria outra alternativa, que para se livrar de tudo ela teria que ter feito aquilo, porque senão seria ela a perder a vida. Mas todos os indícios mostravam que aquilo não foi em legítima defesa, então ela não estava, pelo menos naquele momento, em perigo. Então não teve muito jeito, apesar de todas as coisas, e até mesmo do juiz, que era o Matthew Alt, ele disse, olha, eu realmente acredito em você, que você possa ter sentido medo dele em algum momento, que a relação possa ter sido complicada durante muito tempo, que vocês brigavam muito, mas nada justifica você, né, disparar nas costas de uma pessoa que aparentemente não estava indo contra você. Então, eu acho que você deve sim responder por uma pena, porque você tirou a vida do pai de Eva e do pai de sua filha. Com relação à filha que o Doug e Ashley tiveram juntos, a guarda dessa criança ficou com a mãe de Ashley, que atualmente cuida, né, dessa menina. Com relação a Eva, isso tudo foi muito triste para ela. Ela sabia, né, que o pai tinha uma relação conturbada com a Ashley, até porque ela morou junto com eles, sabia o que acontecia, mas ela jamais pensou que chegaria nesse fato que ocorreu. Uma coisa triste que aconteceu é que o seguro de vida do Doug havia expirado 3 meses antes dele perder a vida. Então nem Eva nem a sua pequena irmã recebeu nada
decorrente, né, do fato dele ter perdido ali a vida por causa da Ashley. Não que isso fosse trazer algum consolo, mas seria pelo menos alguma coisa que poderia ajudar essas meninas a ter um futuro melhor. Mas esse não foi o caso. É sabido que a Eva, depois de perder o pai, ela começou um próprio negócio, ela começou a confeccionar algumas roupas. Atualmente, ela é muito ativa nas redes sociais, ela fala muito sobre o caso do pai dela. E foi exatamente por causa disso que o caso ficou muito conhecido nos Estados Unidos, porque ela começou a trazer várias coisas que aconteceu, porque muitas pessoas falaram que realmente a Ashley, ela se sentia acuada pela relação complicada que ela tinha com o esposo. Mas a Eva começou a divulgar ali várias coisas, várias denúncias falsas que a Ashley havia feito. Então, nesse caso, olhando para as muitas coisas que eu li e eu investiguei ali, parece que ambos não eram muito flor que se cheirasse. Me desculpe a Eva, eu sei que ela perdeu o pai, isso é muito triste, não tem justificativa. Mas os dois eram muito tóxicos um com o outro e realmente eu não vi como essa relação poderia terminar a não ser um ou outro perdendo a vida. Então eu acho que em algum momento isso realmente iria acontecer. E foi péssimo porque esses dois deixaram ali 2 filhos, né, órfãos, porque a mãe, né, e o pai não vão poder estar presentes na vida deles. E bom, eu agradeço a vocês pela companhia, agradeço se vocês tenham chegado até o final. Não esqueçam de deixar uma curtida, por favor, isso ajuda muito. Vocês perceberam que ultimamente eu tenho postado os vídeos na segunda-feira por causa da questão do trabalho. Ficou mais fácil gravar no final de semana e editar, colocar na segunda-feira. Então, possivelmente teremos os vídeos na segunda. Eu vou deixar programado para sempre às 8 horas o vídeo, né, entrar aqui na plataforma. Então, eu agradeço aqueles que puderem vir e, né, dar um apoio para o canal, façam isso. Eu conto sempre com a ajuda de vocês. Quero deixar um abraço para vocês que toda semana vêm aqui deixar um comentário. Fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo nessa jornada. Enfim, vamos seguir em frente, que é isso daí. Bom, eu desejo a vocês que vocês tenham, então, uma ótima semana, que vocês aproveitem bastante, trabalhem bastante, que vocês tenham paz. Eu espero vocês na semana que vem. Eu desejo a todos vocês um grande abraço. Até lá!